Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, devedores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Sou Hélio Bisso, expositor espírita, palestrante, presidente da Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar de Salto, São Paulo, há 26 anos. Este vídeo será gravado para o canal Servir Ponto de Luz, Rio de Janeiro. Nós temos um clube do livro que funciona da seguinte forma: todo dia 5 um novo livro chegará a nós. Preço do ano de 2022, R$ 28,00. Independente do preço que seja do livro de capa. Você o retira na Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar, Rua Tunísia 97, Jardim das Nações, Salto, São Paulo. Pode pagá-lo até dia 25. Só não pode deixar passar para dia 26, porque daí você pagará preço de capa. O livro deste mês custa R$ 49,00. Você só paga R$ 28. O livro do mês de outubro custa R$ 67,00. Você pagará só 28 até o dia 25. Associe-se a nós. Ligue 11 9 1094 0259. Fale comigo, Hélio Bisso. O tema é fuga. Porque a maioria das pessoas que estão pensando em suicídio, eles querem fugir. Eles querem bater em retirada. É uma espécie de fuga das suas dores, do seu sofrimento, das dificuldades que ele próprio criou e não consegue resolver. O suicídio não resolverá seus problemas, meus irmãos. Vocês vão sair do mato para entrar na capoeira. Suicídio é causa. É os efeitos que são os agravantes dessa atitude. Vamos ver o que fala o livro, que é baseado neste. Suicídio, tudo o que você precisa saber. Uma pessoa que pensa que está fugindo das dificuldades. Por que será que as pessoas se suicidam? São as perguntas que mais me têm feito por telefone, por carta ou pessoalmente. Suicídio, meus irmãos, é um ato de fuga. O indivíduo, aquele que está pensando em praticar o suicídio, ele quer fugir de determinada situação que o atormenta. Por exemplo, a morte de um ente querido, um desastre financeiro, uma desilusão amorosa, uma enfermidade grave, como já foi comentado. Dominado muitas vezes pela angústia, pelo tédio, pela depressão, ele acaba resvalando para o desespero. Passa a enxergar na morte a solução para o seu problema, que será um mergulho no nada. É isso que ele pensa, mas não é real. Aí se pergunta, embora acovardado diante dos desafios da existência, será que o suicida não está exercitando a coragem de enfrentar o desconhecido?
Suicídio é um ato de covardia, meus irmãos. Acreditem nisso. Não é um ato de heroísmo, não. Porque ele está jogando fora o maior dom que Deus lhe concedeu, que foi a vida. A santa oportunidade de reparar equívocos do passado através da reencarnação, através da vida bem vivida. A tragédia do suicídio, portanto, meus irmãos, ela está no fato de que, raras exceções, as pessoas não desconhecem que haverá consequências funestas, consequências trágicas. Quantas pessoas eu consegui demover da ideia do suicídio, aconselhando, mostrando o que o estará aguardando do outro lado da vida, citando livros, mostrando a ele que ele vai entrar num inferno bem maior do que aquele atual que ele está vivendo. Ainda tal premência em fugir do que os atormenta, que acabam por cometer o ato insano. Depois de se entregar à bebida, ao cigarro, às drogas, ele não vê mais saída. E às vezes encontra alguém que diz: eu, se fosse você, me mataria. Nunca falem isso para quem quer que seja, meus irmãos. Morte não existe. Por que será que isso acontece? As religiões tradicionais concebem que a vida continua. Enfatizam que responderemos no mundo espiritual pelo que fizermos de nossa vida. Muitas delas destacam a existência de regiões infernais ou celestiais, para onde irão as almas, de acordo com seu comportamento. Muitas concebem que o suicídio é um pecado mortal, possível segundo os seus dogmas de impor tormentos para toda a eternidade. Algumas religiões afirmam que os suicidas não terão uma outra oportunidade, queimarão no fogo do inferno que não existe eternamente. No Espiritismo nós temos a reencarnação, que é a santa oportunidade do recomeço, da recuperação. Um dia Jesus disse: aqueles que estiverem sem pecado, atire a primeira pedra. Deus, que é o Criador do amor, criou a reencarnação para nos dar uma nova chance. Porque todo ser vivente merece uma segunda oportunidade. A maioria das religiões, todavia, não oferecem uma visão mais objetiva do além. Elas permanecem nos domínios da especulação, que resvala muitas vezes para a fantasia. Não existem milagres, não existem mistérios, não existe nada que não seja explicado à luz da ciência e da espiritualidade superior. Muitas religiões falam só daquilo que conhecem, mas não são convincentes. Por quê? Até podem ser para pessoas simples, que não estudam, que não têm conhecimento, aceitarem os seus prognósticos, as suas ideias, os seus pontos de vista.
Muitas pessoas aceitam os dogmas da sua fé sem questionamento, sem o crivo da razão. No Espiritismo é diferente. A nossa fé é raciocinada. Não aceitamos qualquer explicação, porque as explicações precisam ter razões, bom senso e lógica. É uma das religiões que mais convida os seus adeptos a estudar, estudar, estudar. Crescer intelectualmente. Por quê? O conhecimento nos fará livre de dogmas, de rituais, que não nos levam a lugar algum. Estes podem ser contidos em seus impulsos de autodestruição, por medo de castigos infernais. Isso não ocorre, meus irmãos, com a maioria dos fiéis, que navegam na superficialidade da crença, sem uma convicção sólida de imortalidade. Será que Deus nos criaria para uma vida única? Numa vida única você consegue avançar intelectualmente e moralmente? Consegues crescer, consegues evoluir? Consegue se tornar aquele filho pródigo que um dia voltará para Deus? Qual será a solução para convencer os candidatos à fuga, isto é, ao suicídio, de que definitivamente o suicídio não é a melhor opção? Um jovem, estimulado por companheiros, fumou maconha. Ao saber disso, o pai o levou a visitar um hospital para drogados, onde ele observou estarrecido o quadro dantesco de sofrimento e desajustes de um viciado. Tomando conhecimento do que eu esperava, nunca mais se envolveu com drogas. E o Espiritismo, meus amados irmãos, literalmente nos leva lá, mostrando as consequências funestas do suicídio. É possível se entrar em contato com quem se suicidou? Sim, meus irmãos. Essas manifestações ocorrem em centros espíritas sérios, com médiuns sérios, que amam. São comunicações que acontecem em reuniões mediúnicas. No livro O Céu e o Inferno, há uma quantidade imensa de manifestações de espíritos que se suicidaram. Se você não conhece esse livro, por favor, compre-o, leia-o, medite-o. Muitas vezes manifestamos por intermédio de médiuns preparados para esse tipo de contato. Suicidas relatam seus tormentos. Para a manifestação de espíritos suicidas, o médium tem que ter muito conhecimento, muito controle emocional sobre si e muito amor para entender e compreender a situação de quem chega a nós. Temos no Centro Espírita Nosso Lar conversado em inúmeras oportunidades com esses infelizes. Revelam
unanimemente que nenhum sofrimento da terra se compara ao seu que ele está vivendo nesse instante. Já contei a história de um irmão nosso que se suicidou recentemente e ele disse, ao perceber onde eu estava, ouvia muitas vozes, gritaria, imprecações, maldições, um cheiro fétido, um cheiro de enxofre pairava no ar. Não se enxergava um palmo adiante do nariz. E eu, desesperado, gritei, alguém tem uma luz, acenda, por favor. E alguém me gritou, você não trouxe uma luz? E eu disse, não. E muitas vozes gritaram então, estamos todos lascados, continuaremos na escuridão. Gritei, chorei, implorei, chamei pelos familiares, pelos amigos, e ninguém me respondeu. Qual é o resultado desse contato com um espírito suicida que se manifesta? O candidato ao suicídio, ele percebe que não é uma boa opção. Ele percebe que não desencarnou. Ele está falando novamente, sentindo novamente sem saber os mecanismos. A ligação foi feita do perispírito dele com o perispírito do médium que vai passar as informações. Somente alguém que perdesse o uso de suas faculdades mentais continuaria a alimentar a ideia de matar-se. Portanto, todo suicídio é um desequilibrado mental e potencial. E ao tomar conhecimento de que literalmente é saltar da frigideira para o fogo. E aí se pergunta, quando alguém, em virtude de uma situação que lhe parece insuportável, intenta matar-se, mesmo conhecendo as informações oferecidas pelo Espiritismo. Só o conhecimento espírita, meus irmãos, não nos isenta do suicídio. Precisamos ter conhecimento com discernimento para evitar essa trágica fatalidade. Por isso que nós dizemos que todos aqueles que estudam a doutrina espírita seriamente e cultivam a reflexão em torno dos seus princípios, dificilmente exercitará esse tal desatino. Porque esse espírita estudioso tem consciência de que as atribulações existenciais apresentam-se como ensejo de resgate dos seus débitos kármicos para um reajuste diante das leis divinas, com vista a um futuro de bênçãos. Ele tem ciência e consciência que só ele é o responsável por tudo aquilo que já plantou. Ele sabe que terá que colher. Ele sabe que se estiver hoje com uma vontade imensa de comer banana, mas só plantou abacaxi, ele sabe que terá que colher os abacaxi, descascar os abacaxi e no futuro plantar as bananas. Isto é,
ser responsável por atos, pensamentos e palavras. Logo, logo voltaremos a falar sobre o tema. Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós.